Ter paz neste mundo e fé para permanecer firme até a caminhada rumo à eternidade. Seria isso possível? Eu cheguei na igreja com vícios, doente, enxaqueca terrível, sofri 4 anos com enxaqueca, né? Fui em vários médicos, fiz exames e nada resolveu. Do momento que eu me entreguei 100% no altar, nas mãos do Senhor Jesus, eu fiz tudo que o Espírito Santo me orientou e eu coloquei em prática. E graças a Deus hoje fui curada da enxaqueca, durmo bem, durmo até demais, né? E graças a Deus eu tenho uma vida abençoada, sou casada, muito bem casada, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado em todos os sentidos. Eu não falto quarta-feira por nada, por nada. Como você tem superado os problemas? Falta paz em sua vida? As reuniões de quarta-feira têm feito toda a diferença na vida daqueles que seguem os ensinamentos à risca. A paz que a gente sente, que está dentro da gente, que está no coração da gente, a gente deita, dorme tranquilo, bota a cabeça no travesseiro, dorme, mesmo que tenha as guerras por fora, mas há uma paz 24 horas dentro do coração da gente, na alma da gente, que isso é insubstituível. Se você busca paz em sua vida e quer investir na eternidade, nesta quarta-feira às 19 horas na Catedral da Fé em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida. Nós estamos aqui para mostrar para você que existe sim um caminho para que você possa sair desta situação de desespero, de angústia, de tristeza. Essa situação que diz para você não tem mais jeito, não há nada mais que você possa fazer. Isso não é verdade. E nós estamos para provar para você aqui neste programa que você pode sim vencer, que você pode virar o jogo de uma vez por todas. Aliás, você que está precisando desabafar, você que está precisando conversar, você que está precisando de ajuda, você não dormiu bem a noite passada e, para falar a verdade, você não tem dormido bem quase todas as noites. Os problemas estão se amontoando sobre a sua cabeça, o ano está chegando ao fim, você olha para a sua vida e você diz assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo da minha existência? Porque parece que quanto mais você tenta sair dos problemas, quanto mais você tenta sair do buraco em que você se encontra, mais você se afunda. Não é verdade? Então pegue agora o seu telefone, vamos conversar? Entre em contato conosco através do 11 3573 3535 ou através do 11 3573 3500. Você pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp. Nós vamos te ouvir, vamos te orientar e vamos orar por você. Certamente, após uma conversa, após um atendimento, você vai se sentir muito melhor e já vai saber o que você precisa fazer para começar esse processo de mudança e de transformação. Foi assim que aconteceu com a Maria. Preste bastante atenção, a gente já volta. Eu estava num fundo de poço tão grande, minha vida era totalmente preto e branco, que o resto, literalmente, para mim era tudo. Meu nome é Maria Valdelice e eu tenho 29 anos. Eu cresci em um lar onde não tinha amor e nem afeto da parte da minha família e muito menos da minha mãe, principalmente dela. Todos os dias eram dias de espancamento, ela me batia, me espancava. Meu pai eu perdi assim que eu nasci. E aí, quando eu fui crescendo, virando adolescente, eu vi que ela me batia todos os dias, nada estava bom para ela, eu fui começando a ficar rebelde, né? Ao ponto de eu fazer tudo aquilo que ela falava. Ela me xingava de nomes horríveis e eu comecei a exercer tudo aquilo que ela dizia. Que eu não prestava, que eu parecia uma garota de programa, que eu não valia nada, que era melhor ter nascido, ter te colocado só para fora só a placenta, que era melhor ter me abortado. Coisas desse tipo. Aí, a partir dos 9 anos, foi a primeira vez que eu fui assediada, que eu sofri um abuso. Porque eu era tocada pelos ex-namorados dela, das amigas, eles terminavam de ter um ato sexual com elas e vinham me procurar. E eu, constrangida, fiquei dentro do quarto, e tampei meus ouvidos e falei, meu Deus,
que vida é essa? Me tratavam como lixo, então eu me vi, comecei a me passar me vendo como lixo mesmo, literalmente. Eu amaldiçoava o dia que eu nasci, eu perguntava pra ela, por que você me teve? Aí nisso eu fui ficando adolescente, fui chegando nos meus 14, 15 anos, né? Já fui começando, assim, ter o ato sexual com consciência mesmo, mas não foi algo assim que eu queria. Dentro de mim, eu não queria nada daquilo. Eu me sentia completamente usada. Nisso eu tentei o suicídio uma vez, peguei uma corda e tentei, mas eu não tive coragem de fazer aquilo. Quando eu completei 18 anos, eu já fui morar sozinha. Ainda continuava dentro de mim aquele vazio. Quando eu comecei a sair pra balada, essas coisas, fiz novas amizades. Entre essas festas, eu conheci meu ex-marido, né? E quando eu me casei com ele, aparentemente estava mil maravilhas. Falei, pronto, encontrei uma pessoa que vai me fazer feliz. Quando a gente passou a morar junto, ele já começou a dar sinais que era ciumento, que tinha um ciúmes possessivo, né? Que não conseguia controlar aqueles ciúmes dele. Passamos mais de 6 anos juntos. Foi quando a depressão e a ansiedade veio à tona, e a síndrome do pânico. E eu já me encontrei num estado de uma casa, como minha mãe dizia, que mal tinha porta, mal tinha janela, e eu recebia restos de comida. As pessoas vinham com um prato de comida, porque o estado de miséria era tão grande, que tinha dia que não tinha nem o que comer. Se tivesse um arroz e um feijão básico, era muito. E nisso eu já tinha meus 2 filhos. Eu cheguei a pesar 33 quilos. Eu já fui confundida como pessoa que era usuária de drogas, que eu tinha anorexia, né? Eu batia cartão nos hospitais, porque todos os dias eu achava que eu ia morrer. Eu já estava em um estado que eu não gostava de tomar banho, que eu não penteava meu cabelo. Eu tinha crise, a todo momento eu achava que eu ia morrer, tinha colapsos de memória. E mesmo assim eu ficava sozinha, ninguém estava nem aí pra mim. E eu nunca tinha conversado com Deus. Pela primeira vez na minha vida, eu dialoguei com Ele. Falei, meu Deus, o Senhor tem 2 opções. Ou o Senhor me tira dessa situação, ou eu vou morrer. Inclusive, teve um dia que eu fui abordada ali no Largo 13, e eu me recordo que teve um moço que me chamou para receber oração. E dentro de mim, e no meu ouvido soou uma voz da minha mente, falou assim, se você ficar aqui, você vai demorar e você vai ser espancada hoje como você nunca foi na sua vida. Vai embora agora. Eu só me recordo das vestimentas daquele rapaz, que era de um grupo de evangelização da Igreja Universal. E eu lembro que o meu rosto não se inclinava a olhar para ele olho no olho. Eu não conseguia olhar para ele olho no olho. Eu só olhava para a roupa dele. E logo após, né, aquela oração, em torno de uns 4 dias, como de costume, meu ex-marido me colocava para fora de casa. E eu tinha que sair em torno de umas 7h30, 8 horas da manhã. E eu só podia voltar a esse horário, 7h30 e 8 horas da noite. Eu tava num fundo de poço tão grande, minha vida era totalmente preto e branco, que o resto, literalmente, pra mim era tudo. Eu vi uma moça. E quando eu vi essa moça, eu ouvi uma voz dentro de mim, que falou assim, aborda essa moça. E eu falei, moça, expliquei minha situação toda pra ela. E ela falou assim, vou te apresentar pra uma moça que faz parte da Igreja Universal. E ela vai te acompanhar, e ela vai te ajudar. Eu entrei na igreja, eu lembro que de chinelo, de short, com a roupa toda velha e com meus 2 filhos do lado. Quando eu entrei na Igreja Universal, ela me acolheu como ninguém nunca me acolheu. Depois de um processo de libertação, onde eu fui liberta, me batizei nas águas, né? E nisso o pastor me colocou no grupo do Força Jovem. E eu comecei a frequentar, a andar com os jovens, ficar com eles lado a lado, nas coisas de dentro da igreja. E dentro de mim despertou o desejo de fazer uma oferta para Deus. E eu parei ali 5 minutos para pensar. E eu falei para Deus, Senhor, o Senhor tem cuidado de mim até aqui. Deixa eu cuidar um pouquinho do Senhor. Quando eu falei aquilo, dentro de mim, eu não soube explicar. Só tinha uma alegria que invadia o meu ser. Dentro de mim eu ouvi uma voz profundamente que disse, a partir de hoje eu habito em vós. E eu fiquei paralisada, eu falei, eu não tô entendendo. E pela segunda vez, repetiu novamente, a partir de hoje eu moro em vós. Aí pela terceira vez, o Espírito Santo falou dentro de mim, a partir de hoje eu moro em vós. E a partir de hoje, os seus problemas não são mais seus, são meus. E ali foi o dia que Deus me selou com o Espírito dele, ficou marcado dentro de mim, como nunca na minha vida. Eu fui para a igreja, eu queria falar para o pastor, eu queria falar para todo mundo, eu falei para minha amiga, eu recebi o Espírito Santo. Eu perdoei a minha mãe, perdoei as pessoas que me criticaram, me trataram mal, perdoei o meu ex-marido, perdoei as pessoas que me abusaram. Não tem mais nada dentro de mim que me machuca. Hoje eu falo disso naturalmente como testemunho. Hoje eu sou completa. Eu sou feliz sozinha, na minha solenitude com Deus. E eu não troco isso por nada.
A minha casa é a casa de Deus. Então, o que eu deixo para todos é que o início é você se lançar. É você buscar a Deus em primeiro lugar. Como diz a palavra, buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Independente de onde você for, onde você colocar a planta dos seus pés, ter um relacionamento, ter intimidade com Ele ser seu. Não só ser o Senhor, ser seu noivo, ser seu amigo, ser seu parceiro. Independente de qualquer coisa, Ele é meu e eu sou dele. E é isso. Um piscar de olhos dura em média 25 centésimos de segundo. Nesse tempo, a Terra viaja 7.500 metros ao redor do Sol. Esse, por sua vez, queima 75 milhões de toneladas de hidrogênio, produzindo 96 octilhões de joules de energia. Durante um piscar de olhos, em nossa galáxia, 15.000 estrelas nascem, 300 explodem e 30 buracos negros se formam no universo observável, enquanto ele se expande por 527 mil quilômetros. Nesse tempo, a Via Láctea viaja 250 quilômetros e Andrômeda se aproxima 27 quilômetros da nossa galáxia. Tudo isso em apenas um piscar de olhos. Sabe o que mais acontece nesse mesmo intervalo de tempo? No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Dentre todas as coisas grandiosas que acontecem à nossa volta em um piscar de olhos, essa é a mais gloriosa de todas. O Senhor Jesus tem preparado para aqueles que o servem uma eternidade de paz ao lado dele. As reuniões de quarta-feira, para mim, é prioridade, porque me ajuda a ter aquela pausa na semana para eu refletir sobre as minhas atitudes, as minhas escolhas, me dá a direção do que fazer, me fortalece. A gente sabe que aqui fora a gente tem lutas, tem problemas e dificuldades, né? Então aqui quando a gente vem na quarta-feira a gente recebe esse renovo, né? Esse fortalecimento, né? Para estar cada vez mais próximos de Deus e estar aí podendo enfrentar as lutas e os problemas, né? Quando eu cheguei, eu era uma pessoa muito vazia, espiritualmente falando. Eu fazia tudo para preencher aquele vazio que tinha na minha alma. E as reuniões da quarta-feira, ela vem me ajudar nessa parte, porque aqui a gente encontra no Espírito Santo esse preenchimento. Mas essa promessa é apenas para aqueles que em vida se prepararam para esse momento. Mas como estar pronto para um evento que você não sabe quando irá acontecer? Para responder essa e tantas outras perguntas acerca da volta de Cristo, a quarta-feira do ladrão na noite. Um piscar de olhos e tudo pode mudar em sua vida. Talvez você se identificou com a história da Maria Valdelice. Você também se sente assim, rejeitada por tudo e por todos, se sente um lixo, um ser humano desprezado, parece que ninguém se importa com você, parece que ninguém te vê. Não é assim que você se sente? Pois é, mas Deus vê você. Como que Deus me vê? Se Deus me vê, por que eu estou nessa situação? Se Ele me vê, por que Ele não me ajuda? Por que eu vim a esse mundo só para sofrer? Deus está te ajudando agora. Você acha que você está participando dessa programação? Você está aí assistindo esses testemunhos de forma aleatória? Foi uma mera coincidência? Não foi não, meu caro, minha amiga. Deus criou esse momento. Deus preparou este momento para que você ouvisse essas palavras, a fim de despertar a sua fé, para que você possa tomar uma atitude e mudar de uma vez por todas a história da sua vida. Nesta quarta-feira você pode estar em uma igreja universal participando desta série que está tratando da vinda do Senhor Jesus, as 7 quartas-feiras do ladrão na noite. O que você pode fazer de forma concreta para mudar o seu interior,
para curar as suas feridas antigas, para se libertar das suas mágoas, dessa tristeza que corrói você por dentro e se tornar um novo homem, uma nova mulher. Eu quero orar por você. Deixe-me te ajudar. Basta que você dê um passo de fé na direção certa. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro de Florianópolis, o dia todo, às 7h10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e às 7 da noite, na noite do encontro com Deus. Dando sequência a esta série que trata da vinda do Senhor Jesus. A partir das 18 horas nós estaremos atendendo. Se você quer sentar, conversar, desabafar, você precisa de um atendimento espiritual, nós estaremos aqui prontos para te ajudar. Se você der um passo na direção de Deus, certamente Ele vai te receber de braços abertos. Dona Kelly, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Tem me ajudado a manter a minha fé, a permanecer na fé, a renovar, porque a quarta-feira é o meio da semana, então é o que reabastece a nossa fé, faz a gente não deixar, não esquecer da nossa salvação, para onde que a gente vai. Como foi que você chegou à igreja? Eu cheguei muito novinha, porém na adolescência com muita dificuldade, muito conflito, muito triste, não sabia o que era certo, não sabia se queria o que era certo, bem confusa assim. Foi quando eu comecei a participar das reuniões de quarta, comecei a ouvir, comecei a praticar, porque até então eu ouvia, mas não praticava. Então quando eu comecei a ouvir e a praticar, essa situação foi mudando. Você é batizado com o Espírito Santo? Sim, senhor. O que mudou quando você recebeu o Espírito Santo? Principalmente a certeza de para onde eu ia. Porque todos esses conflitos, na verdade, nada mais era a dúvida do amanhã, Não saber o que é ser do meu amanhã. Então, com o batismo do Espírito Santo, o principal que eu recebi, fora a alegria, a paz, as outras coisas, foi a certeza de para onde que eu vou. Hoje a senhora tem certeza da salvação? Sim, senhor. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está nos acompanhando agora e ela tem medo da morte, ela não sabe para onde vai a alma dela? Então, essa pessoa que tem o medo da morte, que não sabe para onde vai, venha participar da quarta-feira, porque na quarta-feira ela vai ouvir falar sobre a eternidade, ela vai começar a entender. Às vezes ela tem medo porque ela não entende, ela não consegue entender, não consegue colocar em prática. E a quarta-feira é isso, são aulas que a gente tem de como colocar em prática a nossa fé para receber a salvação. Então que ela venha. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Nesta quarta-feira, em todos os templos da Universal, você terá a oportunidade de ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Nós estaremos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro. Para você que está em qualquer localidade do estado de Santa Catarina, basta acessar o site universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço mais perto da sua casa. Para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás, às 20 horas em especial. Faça a sua parte, dê um passo de fé na direção certa. Eu tenho certeza que Deus vai receber você de braços abertos e vai começar essa transformação de vida tão sonhada. E falando em transformação de vida, neste mês de novembro, em todos os templos da Universal, nós estamos vivendo o mês da volta ao paraíso. Voltar ao paraíso é retomar, é recobrar a condição original de Adão e Eva, perdida quando desobedeceram a palavra de Deus. Acompanhe. Eu nasci na Igreja Universal e sempre tive esse zelo, esse temor pelas coisas, esse amor pelas coisas de Deus. E não foi diferente com as primícias. Então, quando eu era criança, a minha alegria era levar o dízimo na escola bíblica infantil. Então, eu sentia muito amor quando eu tinha algo para dar. Até que então, eu comecei a fazer estágio, a trabalhar e depois a faculdade.
E com isso, consequentemente, fui perdendo o temor, até mesmo pela falta de ir à igreja, que eu já não conseguia ir mais como era antes. Então eu comecei a ver o dízimo como uma obrigação. Comecei a ter maus olhos. E com isso eu perdi o temor. Eu perdi o temor com as coisas de Deus e com as primícias. Então o dízimo para mim já fazia parte de uma rotina, de uma obrigação. Igual fatura de cartão de crédito, né? Que a gente tem que pagar mensalmente. Quando a gente recebe, a gente tem que pagar todo mês a fatura do cartão de crédito. Assim era o dízimo. Eu comecei a ver como obrigação, como fardo. Eu não via mais como algo santo. Para mim era mais algo monetário, mais valor, mais dinheiro que eu tinha que cumprir com aquilo. E automaticamente eu perdi a santidade de ir para as reuniões com aquele temor, com aquela reverência que eu ia antes, com aquela alegria. Com o passar do tempo, as coisas foram ficando difíceis, porque eu perdi esse temor. Então eu pagava o cartão de crédito com empréstimo, o valor que eu tinha só dava apenas para pagar a faculdade, então eu tinha que escolher entre o valor da passagem para ir para a faculdade ou comer alguma coisa, porque na minha cabeça, mesmo dando dízimo, que eu dava o dízimo, então para mim estava tudo certo, só que na verdade não. Eu fui para a igreja justamente em busca de uma solução, em uma certa reunião justamente em busca de uma solução. E chegando lá, estava na fé do Provai-me nisto, e na época o pastor falou assim que quando a gente fizesse a nossa parte, se a gente estava fazendo a nossa parte, as janelas do céu tinham que se abrir. Aí eu caí em si, falei, não, tá errado, porque eu pagava primeiro o cartão de crédito, que era débito automático, sobrava o dinheiro, deixava o valor do dízimo, mas eu não tinha aquele temor de separar as primícias. Então eu descobri que eu estava roubando a Deus, né? Porque eu já não separava as primícias. Pensei, então eu não estou fazendo aquilo que está escrito para que as janelas dos céus se abram sobre a minha vida. Então eu abracei aquela palavra e eu dei um valor, um dízimo a mais e mais uma oferta no mesmo valor do dízimo. E eu pedi perdão para Deus por tudo aquilo que eu estava fazendo e falei para Ele que a partir daquele momento eu ia ser diferente, eu ia mudar, eu ia começar a ver o dízimo como algo santo, como algo sagrado. Eu lembro que eu peguei o envelope, eu não só coloquei um valor, como eu coloquei a minha vida, né? A minha vida espiritual mesmo. Então eu voltei a colocar Deus em primeiro em tudo na minha vida, colocar Ele em primeiro lugar em tudo que eu fazia, não somente nas minhas primícias, em devolver os dízimos e as ofertas, mas como também espiritualmente. E hoje eu tenho o maior bem que eu podia alcançar. Hoje eu tenho o Espírito Santo, tenho amor, tenho a santidade para com Ele, tenho o temor que eu tinha perdido e hoje sou completamente feliz, tanto financeiramente como espiritualmente. Hoje eu tenho bens, tenho carro, tenho terreno, meu marido faz parte é sócio de uma empresa e diante de tudo isso, o meu maior bem é o Espírito Santo. Não existe alegria maior do que Ele. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, graças a Ele. Mês de novembro, na Igreja Universal do Reino de Deus, o mês da volta ao paraíso.
você também pode voltar ao paraíso. Você também pode retomar a condição original, criada por Deus, mas desperdiçada por Adão e Eva. Basta que você dê um passo na direção certa, como você acompanhou nessa história de fé. Em dado momento da reunião, nós estaremos falando a respeito deste assunto, deste tema, e você então ficará livre para tomar a sua própria decisão. Se você quiser a nossa ajuda, esteja conosco nesta quarta-feira e não se esqueça, neste domingo, dia 12 de novembro, nós estaremos realizando a segunda unção. Desta feita, na palma das mãos, para que você venha ter o domínio perdido por Adão e Eva no paraíso. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na vida daqueles que têm dado um passo na sua direção. Quando o ser humano se volta para o Senhor, então a vida muda. É o caminho contrário que Adão e Eva fizeram. Eles caminharam para fora do paraíso. Mas quando o ser humano se volta ao Senhor, decide obedecer a sua palavra, se submeter aos seus conselhos, aos seus mandamentos, então ele faz o caminho de volta ao paraíso e passa a gozar do bem que o Senhor tem preparado para a humanidade. Basta que o ser humano dê um passo na direção certa. Por isso eu oro, meu Deus, por todos que acompanharam essa programação e estão pensando se devem ou não vir. Dê a essa pessoa forças, coragem, disposição e desperte neste que crê, meu Deus, ainda que seja um pouquinho só de fé que essa pessoa tenha, o desejo de voltar ao paraíso. É o que nós ligamos aqui na terra e pela fé é ligado nos céus. E você que crê, diga assim seja, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome do Senhor Jesus e agora só depende de você dar um passo na direção certa. Que Deus te abençoe e nos vemos na Universal. A Rede Aleluia em Florianópolis está com você 24 horas por dia, com 10.000 watts de potência e alcance de mais de 1,5 milhão de ouvintes em quase 200 quilômetros de extensão. Chegando em lugares ermos e sendo a companhia para milhares de pessoas em presídios, hospitais, asilos e em situações de rua. Com uma programação diferenciada, você fica bem informado com boletins jornalísticos de hora em hora. Também ouve palavras de fé, testemunhos de transformação de vida com exemplos de superação. As músicas selecionadas com mensagens positivas trazem a paz e harmonia para os ouvintes. Além de ouvir a Rede Aleluia na frequência 99.3 FM, você também pode acompanhar pelo aplicativo Rede Aleluia, tanto no iOS quanto no Android, e também pelo site universal.org.br. Os ouvintes podem participar da programação ligando para o 48 3216 6162 ou enviando uma mensagem de texto ou voz para o WhatsApp 11 3573 3500. Rede Aleluia. Família, força e fé. A vida não é algo que sempre nos surpreende. Eu vim para Hope Valley para ser professora, mas encontrei muito mais do que isso. Eu posso cuidar dos meus tropeções. Muito obrigada. Você não vai durar um mês em uma cidade como essa. Essa cidade e as pessoas me transformaram. Elas abriram meus olhos para coisas que eu jamais havia imaginado. Tome cuidado. Eu consigo fazer isso.